Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós damos graças, Senhor, que nós sabemos que o Senhor está sempre presente, não nos abandona. Pedimos que o Senhor intervenha em nosso país, impeça que todo esse movimento progressista, que é anticristão, ocupe o governo, impeça, Senhor, que seja fraudado mais ainda as eleições. Nós não acreditamos em homens, mas acreditamos na Tua palavra, e nós escolhemos aqueles homens que se identificam com valores que são mais éticos, mais cristãos, Senhor. Pido pela nossa igreja, que o Senhor continue protegendo, que o Senhor esteja também cuidando da Silvia, que está em luto, esteja dando suporte para ela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abram em Provérbios 29, 2. É isso? É. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Provérbios é um livro completamente diferente dos outros livros da Bíblia. Tá? Ele tem um monte de sentenças, um monte de frases. Tá? Tem um professor que ele falava, olha, parece até aquelas frases que estão atrás de caminhão, né? Vocês já, quem anda na estrada, né? Feliz foi Adão que não teve sogrão, né? Coisa assim, vocês encontram. Literalmente, provérbios são ditados humanos que Deus fala, essa é a minha sabedoria. E são ditados humanos mesmo, não são ditados propriamente que Deus está falando, olha, escreve isso. Não, ao contrário, a gente tem toda uma parte introdutória que fala da sabedoria que vem de Deus, que a verdadeira sabedoria é Deus, etc. Mas é uma coletânea de ditados, e muitos desses ditados, quem estuda história vai falar assim, mas eu encontro esse ditado num escrito egípcio, eu encontro esse ditado num escrito mesopotâmio. Por quê? Porque literalmente são sabedorias humanas que Deus fala, eu apoio isso, tá? Então, Provérbios 25, 2 fala, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Alguém tem outra versão? Essa versão não está boa. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Tá, a ideia de governo, tá? Ele está fazendo um trocadilho e ele está falando aqui, quando os justos têm a possibilidade de governar, o que acontece? O povo como um todo se alegra. Quando o perverso domina, o povo sofre. Provérbios 29, 2. Então, nós, como corpo de Cristo, como igreja, nós não estamos fora da sociedade. Cuidado com isso. Nós somos beneficiados? Somos. Se a gente pegar e analisar o resto da população, nós temos uma proteção. O índice de desemprego é menor, o índice de problemas financeiros é menor, os irmãos ajudam um outro, mas a gente não pode se omitir diante de uma situação do povo, tá? Por isso que está escrito isso como modo geral. E tem a necessidade de existir um governo civil. Não pode existir um movimento anárquico, tá? A anarquia é a pior coisa que pode existir. Então, alguns até não entendem, mas a tirania do Iraque, mas o governo religioso do Irã é melhor do que uma anarquia. É esse o conceito que a Escritura dá. Então, a gente precisa de um governo civil. Para quê? Para ter normas, para ter regras, para não ficar confuso. Se não fica muito confuso a história como um todo, tá? Abram comigo 1 Samuel, capítulo 8. A gente vai trabalhar com alguns versículos que falam sobre governo, sobre situações, sobre realidade e como que a gente pode aplicar. Um governo aos olhos de Deus, ele tem duas características que devem ser seguidas. Primeiro, um governo que siga os valores éticos e morais que se sobreponham àquelas que são de Deus.
É óbvio que a gente não vai ter 100% isso, tá? E também um governo que não seja corrupto. Por quê? Porque a corrupção, ela destrói a nação, tá? Eu sempre falo um negócio, se corrupção valesse a pena, pode estar certo que os americanos já tinham colocado ações de corrupção na Bolsa de Valores. Os americanos combatem corrupção dentro das empresas. Eles têm um departamento que se chama bonitinho compliance. Já ouviram falar nisso? Para que eles fazem isso? Porque a corrupção, ela destrói. A corrupção, ela não deixa ninguém rico, tá? Então, ela distribui entre tantas pessoas, ela esconde o dinheiro e ela mina todo e qualquer governo, tá? Ok. A primeira Samuel é um grande exemplo de profeta de Deus, de alguém que, inclusive, fora de qualquer realidade do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele não era da tribo dos levitas. E mesmo assim, ele vai servir no templo. Ele é alguém especial. Samuel significa alguém que é ouvido por Deus. Então, o tempo inteiro ele fala com Deus, tá? E Samuel, aqui diz, tendo Samuel envelhecido é a faixa dos 80 anos para eles, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Como ele não era da classe sacerdotal, ele era da tribo de Efraim, ele podia nomear os filhos dele como juízes. Se ele fosse um levita, ele não poderia fazer isso, porque os levitas só podiam exercer função sacerdotal, função religiosa. Deu para entender? Tá? E nesse sentido, ele coloca os seus filhos por juízes. Qual era a função dos juízes? Julgar. Eu estou com uma dificuldade porque o outro não me pagou. Você vai e procura um juiz. O meu plano de saúde fez tal coisa errada. Você procura um juiz. Dentro de uma sociedade, o judiciário deveria servir para fazer justiça, tá? Coisa que a gente está vendo muito pouco agora no Brasil, tá? E naquela época a gente já vê uma referência a isso. Vai falar o quê? O primogênito chamava-se Joel, segundo Abias, e foram juízes em Berseba, tá? Quando a pessoa tinha um pleito, procurava um juiz. Na tradição judaica, você tinha os anciãos e tinham os juízes. O ancião, você chegava, estou com uma dúvida se me passaram a perna. Você ia conversar com o ancião. Aí o ancião dava um tapinha nas costas e falava assim, tem que resolver. Eu não aceito. Aí procurava um juiz. Não é muito diferente do que a gente tem em outras sociedades jurídicas da época. Olha o versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Quais caminhos? De Samuel. Samuel era um homem temente a Deus e íntegro, tá? Antes se inclinaram a quê? Ganhar dinheiro. Avareza. E aceitavam o quê? Propina, tá? E perverteram o direito. Então, não é de hoje, a gente tem o testemunho bíblico que os juízes, já daquela época, recebiam suborno. Os juízes, já daquela época, davam um jeitinho no direito, tá? Só que isso daí dava muito na cara. Versículo 4. Então os anciões todos de Israel se congregaram, os anciãos eram aqueles com mais experiência, aqueles que representavam a sociedade, porque a sociedade de Israel ela era bem diferente das outras sociedades, elas tinham voz, tá? E vieram a Samuel a Ramã, onde ele ficava, e lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações.
tá? E no versículo 6, porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Qual que era a preocupação de Samuel? Samuel não ficou bravo porque estavam tirando o poder dos filhos ou desconfiando. Ele estava bravo por outro motivo. Por quê? Porque eles não estavam procurando a Deus. Eles estavam procurando o modelo dos outros povos e isso que eles estavam seguindo. Eles não foram para Samuel e falaram assim, peça para Deus um rei da parte dele para que nos governe. Porque a ideia de governo, primeira que a gente tem é estabilidade. É aplicação do juízo, da justiça, tá? Ninguém quer um governo bagunçado. Ninguém quer uma coisa que a gente não vai saber o que vai acontecer. A gente quer regras bem definidas, tá? E como era uma situação totalmente estranha, porque quem pagava levava a sentença, não tem nada a ver com o Brasil isso daí, né? É só naquela época, tá? Não tem nada a ver. Eles vão e falam, nós queremos o modelo das outras nações. Porque as outras nações tinham judiciário, as outras nações tinham polícia, as outras nações tinham condenações, tá? Tudo isso deveria existir em Israel. Israel tinha a lei já, tinha 613 itens da lei. E quando não estivesse na lei, o juiz deveria tomar uma decisão, tá? Mas isso não estava acontecendo de uma maneira íntegra. Estava sendo feito partidarismo a partir da corrupção, tá? Ok. E aí o que acontece com Samuel? Samuel faz o que ele fazia no versículo 6. Ele ora a Deus. O grande problema da população é que ela não orou para Deus. Ela já levou uma coisa formatada, tá? E literalmente, depois no texto a gente vai ver, eles fazem uma escolha. Eles fazem uma escolha de Saul. Segundo os olhos humanos. Segundo os olhos humanos, Saul era de uma família rica, poderosa, e ele era muito alto. Então eles fazem essa opção. Aos olhos dos homens, queremos um governante que combata a corrupção, mas é alguém que nos atrai. Eles estavam atrás de valores? Não. Estava atrás de ética? Não. Ficou escondido, né? Quando foi chamado. Você falou, né? Da altura dele, mesmo assim, ele ficou se esconder. Não era alguém que preenchia os critérios que Deus queria, tá? Quando a gente vê o texto bíblico, então a gente vê que, primeiro, os juízes que estavam exercendo o juízo eram corruptos, tá? Diga. Não sei se o senhor falou, se falou muito, desculpa. Por que Samuel tinha o poder de escolher um rei? Não é o poder de escolher o rei. Ele tem o poder, isso o pessoal confundiu, inclusive ontem, eu acabei não deixando claro. A gente vai ver agora o governo inglês, que é uma monarquia parlamentarista, tá? Eles já escolheram pela sucessão o famoso Charles, né? Que é muito fraco como pessoa, e a rainha consorte é aquela que eles chamam de Rottweiler, né? Tá? Então, ok, ele já é rei de fato, e ele vai ter um processo de coroação. Quem faz o processo de coroação na Inglaterra? Quem faz? A igreja anglicana, tá? Então, o processo não é que Samuel escolhe. Samuel vai usar o termo técnico de ungir. Ele vai falar, olha, publicamente, eu como profeta de Deus, estou dando autoridade transmitida por Deus porque vocês escolheram. Entendeu? Então é um processo de unção. No Brasil a gente não tem isso, mas nas monarquias é muito comum você ver isso.
as católicas principalmente, os protestantes não fazem isso, tá? E em paralelo, a gente vê o quê? Que Deus escolhe outro. Quem que ele escolhe? Davi. Davi era alguém que preenchia as características humanas ideais? Não. Ele era ruivo, que para nós pode parecer bonitinho, para eles era pejorativo. Ele era alguém alto, forte? Não. Opa. Aí ele tem outras características. Ele era temente a Deus? Era. Não quer dizer que ele não fazia besteira, tá? É outra coisa. Ele com rabo de saia estava perdido, tá? Mas ele era alguém que buscava Deus. Ele tocava na banda de louvor, né? Tá? E ele tinha uma outra característica. Saul era alto, forte e também era burro, pelo jeito, né? Tá? Davi, qual era a profissão de Davi? Pastor de ovelhas. Ele era de uma família que não tinha grande relevância, tá? Não era um coronel do Nordeste, né, como o pessoal fala. Ele não era considerado importante. Como é que era o nome do pai dele? Quando Jessé recebe o profeta fala assim, cadê os seus filhos? Ah, meu primeiro filho está aqui, olha, ele é advogado. Meu segundo filho, ele é médico. Meu terceiro filho, ele é dono de posto de gasolina. Meu quarto filho é dono de supermercado. E o profeta pergunta, você não tem mais um filho? Ele fala, eu tenho mais um filho? Tenho mesmo. Ele nem associa, porque ele não valoriza Davi. Tá? E aí Davi, ele é um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas não era uma profissão boa. Tá? Eu uso com todas as ressalvas possíveis, eu valorizo muito, não estou colocando como depreciação, cuidado, tá? Mas qual a profissão que a pessoa menos quer hoje em dia? Qual que é? Varredor de rua, lixeiro, as que têm menos projeção social, não é verdade? Apesar de ser as pessoas que eu considero mais importantes, tá? Então, deixar bem claro isso. E Davi tinha uma outra característica. Ele era alguém que era filhinho de papai? Não. Ele era alguém que sabia como enfrentar os problemas? Sim, porque ele ficava sozinho. Tanto que quando você tem o evento de Golias, que está lá dando risada de todo mundo, porque Golias tinha 2 metros de cacetada e era forte e preparado para a guerra, você vai ver que ninguém se apresenta. Quem se apresenta? Davi. E daí você vai falar assim, não, mas Davi foi, como a gente vê às vezes adolescente na igreja, que fala assim, eu tomei uma decisão de ser missionário no meio dos índios canibais da Austrália, não sei o quê. Fala, sério mesmo? Sério. Você tem convicção? Tenho. Como que você teve essa convicção? Ah, eu comi uma feijoada, depois que eu estava acordando, veio isso daí na minha cabeça. Aí eu vi um filme, legal, muito bom. E o que você planeja fazer lá? Não tenho a mínima ideia. Tá. Você sabe falar inglês? Não. Você sabe escrever? Não, não sei escrever ainda não. Ah, tá. Você tem algum dom? Nenhum. Joia. Davi não. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele fala, eu tenho habilidades. Quais são as habilidades que ele apresenta? Quem lembra? Que era um negócio lascado. Então, ele tinha uma capacidade de enfrentar inimigos grandes, tá? E é muito interessante, até do ponto de vista do texto, vocês podem ler depois, é muito gostosa a narrativa. Aí eles pegam e falam assim, bem, então, vamos lá. Então, você é um maluco que vai lutar contra Golias. Vamos dar as nossas armas para enfrentar. E colocam as armas de guerra deles. E Davi fala, estou fora. Eu não sei mexer com isso. Não sou eu. O que eu vou fazer com uma lança? O que eu vou fazer com uma espada? E aí ele vai lutar com as armas que ele sabe. Que é o quê? Uma funda.
É aquele negócio que fica girando, girando e joga. Então, muitas vezes, a gente vai enfrentar um desafio, cuidado, porque a gente deve enfrentar o desafio com as armas que a gente é melhor preparado, tá? O Marcelo, que chegou lá e está escondidinho, ele falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Quando você for entrar numa negociação, não entre numa negociação se você é inferior. Se você for inferior numa negociação, chama um terceiro, porque senão você vai sair perdendo, tá? Estou vendendo minha casa para uma construtora. Você vai ser enrolado, tá? Por quê? Porque o pessoal sabe negociar. Aí você vai negociar como? Ou você contrata um advogado, que dá uma comissão, ou você contrata um dono de imobiliária, que é aqueles avião de negócio, mas não faça um negócio estando em inferioridade. Essa é uma sabedoria que a Bíblia mostra. Nós temos um amigo muito querido que foi negociar o consultório dele com um grupo maior, especializado em negociar. Ele perdeu o negócio. Porque você não pode fazer isso. Entendeu? Então, cuidado. Davi joga fora tudo aquilo que ele não conhece e ele pega a ferramenta que ele conhece. O que ele conhece? Uma funda, uma lançadeira de pedras, tá? E interessante, quando a gente vê nesse evento, Davi não vai na maluquice. Davi não vai, estou levando uma pedra só. E Deus vai guiar essa pedra e vai criar um vento, mesmo que eu erre de 1 quilômetro, o vento vai desviar e acertar. Ele leva quantas pedras? 5. Então ele sabe que ele tem habilidade, ele toma medidas de precaução se ele errar a primeira pedrada, e ele vai e acerta na primeira pedrada. Tá? Então cuidado, porque fé e razão, elas costumam ou devem andar juntas. Quando você começa a ter algumas ações de fé que são muito mais apaixonadas e malucas, a chance de dar certo é pequena. Não, mas olha, Deus colocou no coração que eu tenho que fazer tal coisa. Ouve conselho, ora, vê o que Deus vai falar, porque senão você vai se dar mal. O povo tinha clamado uma mudança de governo para Samuel, porque os juízes eram corruptos. Tá? Então é certo a gente clamar. O problema não foi isso. O problema é que eles deram a solução por conta própria, esquecendo-se de Deus. Tá? E aí fica aquela dinâmica. Saul, que não tem formação militar nenhuma, que não tem formação espiritual nenhuma, e só faz lambança, só faz confusão, tá? Ok. Depois assume Davi, que monta toda uma estrutura administrativa, monta toda uma organização, monta juízes, faz aplicação de tudo, e aí ele tem um filho que assume o governo. Quem é o filho que assume o governo no lugar dele? Salomão. Salomão, quando é confrontado com Deus, ele pede uma coisa: sabedoria. E essa sabedoria ele usa para julgar o povo, ele usa para aplicar leis. Ele não foi muito inteligente do ponto de vista financeiro, tá? Porque ele quebrou o caixa de Israel. A gente não percebe muito bem isso daí, mas ele quebra o Estado de Israel. E lembrar que um país precisa de dinheiro também, tá? E aí, quem vai ser o sucessor dele chama-se Roboão. E lembra essa situação. Está lá Roboão, ele tem um regime monárquico, então ele, por definição, passaria a ser o representante, o chefe de Estado, tá? Como algumas monarquias ainda são, e nesse sentido, as 12 tribos de Israel vão bater um papo com ele, vão conversar com ele. 1 Reis, capítulo 12.
Diz assim: foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Então o povo estava lá para nomear ele como governante. Então todo país, toda nação precisa de um governante, tá? A gente vê o primeiro governante escolhido por voto direto em Israel foi Saul. Foi um voto bom? Não, foi um voto ruim. Aí Deus escolhe Davi. Aí vem o filho de Davi, tá? Salomão, que é um negociante, ele consegue uma estrutura boa, só que ele se perde financeiramente, porque ele não sabe mexer muito bem com dinheiro, e ele se perde no final da vida dele por rabo de saia. Ele se corrompe por causa das mulheres. Esse é um problema. Todo mundo que assume uma função de poder pode se corromper. Qualquer pessoa. Você não sabe o que vai acontecer. Aí, quando tem o processo de sucessão, Roboão está em Siquém, todo Israel está reunido lá para fazer rei. Quando fala todo Israel, não é toda a população, por favor, não é os 6 milhões de habitantes foram lá. Significa a liderança estava lá. Os anciãos estavam lá, todas as tribos, tá? E aí fala, tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido disso, pois estava indo no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel, a Roboão lhe disseram, o que interessa para a gente é que você tem uma outra pessoa, um outro personagem que está aí no meio, que é Jeroboão. Esse Jeroboão, ele já tinha sido profetizado que ele ia ser rei, que ele ia ser governante, tá? Mas enquanto Salomão estava vivo, ele pegou e foi se esconder. Ele fugiu. Aí, quando você tem a congregação toda que se reúne com Roboão, falam para ele o quê? Versículo 4. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O que significa isso? Ele aumentou muito o imposto. Ele fez uma administração financeira muito complicada. Ele aumentou o imposto de renda à pessoa física, aumentou o IPI, aumentou PIS/COFINS, aumentou a retenção do INSS, tá? Criou imposto sobre a cesta básica, né? Usava a calcinha justa também, né? Tá? Aumentou o imposto da gasolina, porque ele fez uma administração financeira ruim. Essa que é a verdade, tá? Diferente do pai, que era um guerreiro, diferente do pai que teve um foco, o Salomão teve outro foco completamente diferente. E aí eles foram pedir, olha, diminui os impostos, a gente não aguenta mais, está muito pesado, a gente não consegue crescer como país. Então essa relação de imposto e de crescimento e de bem-estar na Bíblia já está escrito, não tem novidade nenhuma, só está escrito de um jeito mais confuso, tá? Aí a gente vê o seguinte, o 5, ide-vos, pois, e após 3 dias, voltem, eu vou dar a resposta. Eu vou conversar, eu vou fazer conta, eu vou chamar os meus conselheiros fiscais, porque eles tinham conselheiros. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, tradução ruim, é a ideia dos que eram experientes, os que tinham capacitação, que estiveram na presença de Salomão, eram os que eram conselheiros de Salomão, seu pai, quando ele vivia dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? E eles disseram, olha, é o seguinte, o negócio está feio. Se você não ceder o que eles querem, diminui um pouquinho o imposto da gasolina, privatiza a Petrobras, solta um pouquinho o aperto do governo, acaba com a Eletrobras, diminui o salário do funcionário público,
eles vão aceitar você como governante. Se você não fizer isso daí, eles não vão te aceitar, porque o pessoal já está com a forca no pescoço. Tá? Nada disso acontece no Brasil, né? É só naquela época. E aí o que acontece? Ele, versículo 8, desprezou o conselho que os anciões tinham lhe dado. Não aceitou. Que idade deve ter Roboão aqui? O pessoal imagina que ele deve ter uns 35, 40 anos. Filhinho de papai. Nunca trabalhou, nunca fez nada, tá? E aí ele despreza o conselho de quem poderia ajudar e ele vai buscar conselho com quem? Com a turma da noitada dele. A turma das festinhas. A turma de que ele andava de carro, tá? E o que eles falam para ele? Ah, mas você é poderoso. Você tem que se mostrar mais forte do que Salomão. E ele vai com essa ideia e ele chega e manda no versículo 12, 10? Não, aí é só afirmação, que eu quero é quem ele manda. Ele manda, sim, mas aí ele manda alguém para conversar com as pessoas, tá? Ele manda, cadê o emissário aqui? Versículo 13, dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei, o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos, eu estou lendo 15 do capítulo 12, ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o silonita, Jeroboão, filho de Nebate. Porque esse profeta foi e falou para Jeroboão que ele ia ser rei de Israel. Tá? Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidas, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Versículo 16. Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quando os filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então e o versículo que me interessa bastante aqui é o 18. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos trabalhos forçados. Olha como ele era esperto. O que ele mandou para conversar? Ele mandou quem era o chefe do presídio, tá? Que fazia trabalho forçado. Então, seria você mandar o chefe da rota para falar com o povo de Israel. Olha, a resposta que eu estou te dando é que vocês vão entrar pelo cano. O que o povo fez com esse cara? Apedrejou. Olha o tato que Roboão teve. E aí a gente tem a instauração de outro governo. Um governo duplo. O governo de Roboão e o governo de Jeroboão. Ele pega e ele faz uma administração econômica. O que o pessoal queria? Prosperidade. O que o pessoal queria? Diminuição de impostos. E ele faz isso. A gente não tem muita citação nisso na Escritura, mas historicamente o reino fica dividido em reino do sul, que é Judá, Benjamim, e o reino do norte, que são as outras 10 tribos. As outras 10 tribos, elas crescem, elas se tornam prósperas, se tornam extremamente ricas, tá? Tão ricas que o judeu passa a ter o hábito, os profetas menores vão falar isso. Olha, eu tenho uma casa na cidade e tenho uma casa no campo. O aspecto arqueológico é extremamente diferente.
porque ele fez um governo financeiro. Só que tem um probleminha. O nosso indicado aqui, Jeroboão, não tinha nada a ver com a lei de Deus. Ele simplesmente se desvia totalmente. Tanto que ele cria em Samaria locais de culto. Tanto que ele cria miscigenação com os outros povos do ponto de vista religioso. Mas o povo escolheu. O povo escolheu o quê? Finanças. E abandonou totalmente e seguir a Deus. O que acontece com o Reino do Norte? Quem lembra? Vêm os assírios e destroem. Então o juízo de Deus pesa. As pessoas escolheram. Tá? E o Reino do Sul? O Reino do Sul ficou uma grande nhaca, porque o nosso amigo não era nem um pouquinho inteligente, Roboão. Tá? Abram em 2 Crônicas, capítulo 12. Roboão tem uma série de dificuldades de se estabelecer como rei. Por quê? Porque você precisa de uma legitimidade. Você precisa ter apoio popular. Você precisa ter apoio das lideranças. Tá? Um governante que fica sem Congresso, um governante que fica sem Senado, é o que o americano chama de pato manco, porque ele não consegue governar. Então, Roboão passa muito tempo da vida dele confirmando o seu reinado, porque absolutamente ele era despreparado como governante. E aí, o capítulo 12, versículo 1 fala: e tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Quando fala deixar a lei do Senhor, significa eu não vou seguir os passos que Deus quer que eu siga. E com ele, todo Israel. Isso é muito importante. Quando a gente tem um governante que segue princípios éticos e morais, segundo o espelho da vontade de Deus, é mais fácil o povo, do modo geral, seguir. Quando você tem um governante que é completamente fora, o povo acaba se acostumando disso como normal, tá? E o que acaba acontecendo? Versículo 2, no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. E aí existe um juízo também de destruição, de praga, de fome, de guerra, que vai contra o Reino do Sul. Então, o povo, algumas vezes, mesmo no Antigo Testamento, tomou decisões sobre formas de governo, sobre governantes. Então, a gente pensa que a monarquia era simplesmente vai e acontece. A gente não vê isso. A gente vê o povo escolhendo e, grande maioria das vezes, são escolhas totalmente erradas. Tá? E como que fica a igreja nesse sentido? Abram 1 Timóteo 2:1. É muito interessante porque a gente tem ideia de uma monarquia absolutista em Israel. E a gente vê que ela não é tão absolutista assim. Ela é bem representativa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. No contexto atual, não é no contexto do antigo Israel. Entra o contexto da igreja, contexto de nós, como que nós devemos agir e atuar. Contexto do antigo Israel são exemplos, tá? Paulo, na carta ao Timóteo, fala assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, tá? Então a Escritura fala que a gente tem que orar por todo mundo, até pelo seu chefe, até pelo seu chefe, até pela sogra, até pela sogra, tá? Gilberto, a sua sogra é boazinha, Gilberto. Ok.
E aí ele continua, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E aí o pessoal entende uma coisa muito errada. O pessoal pega o versículo e fragmenta o versículo e não entende o versículo. Por que que a gente tem que orar para um governante que muitas vezes é corrupto? Por que que muitas vezes a gente tem que orar para alguém que está no poder, que era Nero? Por que que alguém que tem que estar no Iraque tinha que orar por Saddam Hussein? Não parece estranho? Por que que alguém que está no Irã tem que orar pelo Khamenei, qualquer coisa lá? A Escritura está falando isso, Paulo está falando isso. Mas o pessoal esquece porque tem uma sequência. Qual que é a finalidade disso? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que Deus quer é que a gente tenha um governo independente da sua forma, que seja organizado em oposição à anarquia. Não quer dizer que a gente deva ficar cego para as injustiças, não deva ficar cego para as perseguições, mas um governo, qualquer governo é melhor do que nenhum. A Líbia, ninguém lembra mais a Líbia, né? Era o famoso Gaddafi, um ditador. A Líbia, os cristãos podiam andar na rua. Hoje em dia eles são mortos, tá? A Síria era um país que tinha uma comunidade judaica, uma comunidade cristã católica, uma comunidade cristã protestante e numa boa. Aí os Estados Unidos pegou e criou aquela maior confusão para tentar derrubar o governo, não derrubou, e a parte que fica em conflito, existe perseguição, cai míssil o tempo inteiro. Então entendam esse versículo como, aos olhos de Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida tranquila, e mansa é sentido de estabilidade, cuidado, não é de ficar mansa, estável, tá? Quando fala que Deus quer que a gente tenha um espírito de mansidão, não quer dizer que a gente, se pisar no pé, não vai doer, se alguém brigar com a gente não vai reagir, significa que a gente tem que ter uma estabilidade de resposta, tá? Agora, pulem para Romanos capítulo 13. Versículo de 1 a 5. Se alguém achar, pode ler. Todo homem seja sujeito às autoridades. Fala alto. Alto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que se resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Lê o 6 também. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Essa passagem dá uma confusão lascada. Quem era o imperador dessa época? Quem que era? Nero. E Nero não é uma pessoa que a gente possa elogiar muito, tá? A gente só consegue entender esse texto
quando a gente considera que Deus tem o princípio de organização e de autoridade social, independente de quem ele seja. Mas a gente deve fechar os olhos para os erros? Não. A gente deve orar contra os erros, a corrupção, a imoralidade, e deve tomar posicionamento contrário, sim. O que ele está falando é que não pode deixar de ter uma organização. E outra coisa, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. No meio batista, a gente não tem muito problema em relação a isso, mas a gente tem grupos que não são nem cristãos mais, que não reconhecem a autoridade. Testemunha de Jeová não reconhece a autoridade. E nos Estados Unidos não paga imposto. Aqui é obrigado imposto, senão a Receita vai lá e crau. Mas nos Estados Unidos eles têm liberdade constitucional por causa da religião. Tá? Então, esse texto não quer dizer que a gente vá concordar com X, Y e Z que está exercendo, que é ladrão, que é não sei o quê, que é corrupto, que faz, etc. Nós não vamos ser anarquistas. Nós não vamos derrubar um governo, mas nós vamos orar, nós vamos tomar posição. Quem gosta de ir para Paulista, pode continuar ir para Paulista? Pode, tá? Até deve. Existe somente um versículo no Antigo Testamento que fala que a gente não deve caminhar com a turba. Está em Deuteronômio, não vou lembrar onde está. O sentido é outro, é que a gente não deve se associar a grupos que vão promover anarquia e destruição, que no nosso meio são os black blocs. Então, se os movimentos pacíficos de protesto, de não aceitação, a gente deve tomar posição, tá? Então, o que eu queria falar com vocês é sobre isso. O governo civil, a Escritura deixa bem claro que existe. O governo civil que segue uma ética cristã, que segue princípios corretos, o povo é beneficiado. Qual que é a nossa responsabilidade? A primeira é oração. E a segunda é não omissão. Tá? Então a gente vê coisas que estão acontecendo por aí e nós não tomamos posição. Hoje à noite a gente vai saber quem vai ser o nosso futuro presidente. Tá? Não tenham ilusão que o Bolsonaro é uma pessoa boazinha, maravilhosa, etc., porque não é. Tá? A gente opta pelas opções quem é o menos ruim. Nos Estados Unidos, a coisa é até pior. Nos Estados Unidos você tem o Trump e tem o Biden. O Trump você pode pôr todas as críticas possíveis que tem. O Bolsonaro é um anjinho em comparação do Trump, tá? Em relação a mulher, em relação a dinheiro, em relação a não sei o quê, só que é uma opção menos ruim. Então a gente não pode se omitir. O Bolsonaro não é cristão, tá? Ele é católico, de uma linha que é excluída do catolicismo, mas ele adotou valores e éticos que são chamados conservadores, tá? E esses valores... Hã? Não entendi? Eu estou colocando como cristianismo da nossa parte. Protestantismo, tá? O católico desconsidera ele como católico, só para você ter ideia. Eu estou no meio católico lá da PUC, tá? Então, ele se identifica como católico, não se identifica como cristão evangélico, entre aspas, né? Tá? Boa a sua parte. Ele adotou uma postura totalmente contrária ao que é chamado movimento progressista. O que é o movimento progressista? O movimento progressista, ele é favorável ao movimento LGBTQ+, Y, não sei das quantas, favorável ao transexualismo, favorável à educação sexual nas escolas, tá? Favorável ao aborto. Cuidado, porque existe uma diferença entre aborto terapêutico e aborto como controle de natalidade. Ele é favorável ao aborto como controle de natalidade. Ele é favorável à liberação do uso de drogas, tá? Ele é favorável
ao chamado teoria crítica criminal. O que é isso? Eles acreditam, o pessoal do movimento progressista, que as cadeias só têm preto e pobre. Esse é o raciocínio deles. Tá? E não tem branco, e não tem classe média. Como que você faz isso? Na cabeça deles, você descriminaliza o que leva à prisão esse pessoal. Então, você começa a ser mais leniente com a criminalidade. Então, ninguém está acompanhando. O STJ, essa semana, liberou e considerou que não é crime se alguém arrombar a sua casa, tá? Desde que ele não roube, ele pode arrombar. Tá? E a descriminalização da droga também é algo que está entrando, tá? Então, o cancelamento social faz parte do movimento progressista também, e o controle social da mídia também faz parte do movimento progressista. Outras coisas fazem parte do movimento progressista. A alimentação alternativa. Então, eles são contra a alimentação com carne. Eles são favoráveis à alimentação vegetal e com insetos. Essa daí com inseto é ridícula, mas faz parte do projeto deles. Está indo contra. Mas ele fala as coisas que não tem pé nem cabeça, né? Outra coisa, eles são contra as fontes energéticas que acarretam o aquecimento global. Então, tudo isso daí faz parte do movimento progressista. E eles fazem também a ideia da diversidade. O que é a ideia da diversidade? Tá? Dá um pouquinho mais. Se você tiver 4 funcionários no seu escritório, tem que ter um negro e tem que ter um homossexual. Não é qualificação. E isso se estende para as universidades. Então, nas universidades, essa história de cotas é 5% homossexual, 5% indígena, 20% negro. Não é uma classificação social, não é uma outra coisa, é o processo da diversidade. Nessa situação, o que a gente teve? O Bolsonaro se posicionou a favor das ideias conservadoras, entre aspas, que são contrárias a isso. O que a gente vê dentro do movimento cristão? É muito interessante isso. O movimento católico adotou o movimento progressista integralmente, tá? Sem restrições, tudo. O movimento protestante, quando você pega os neopentecostais e os pentecostais, de um modo geral, eles são contra o movimento progressista. Por isso que o Bolsonaro vai nas igrejas Assembleia de Deus, Renascer em Cristo, etc. E as nossas, que são igrejas históricas, que é presbiteriano, metodista, batista, dividiu. Metade das igrejas batistas virou progressista. Metade das presbiterianas virou progressista. Metade das metodistas virou progressista. As ideias progressistas dá para a gente aceitar com os valores cristãos? Não, não dá. Tá? Cuidado! A gente é contra o homossexual? Não. Só que a gente não fomenta. Porque o movimento LGBTQXY+, ele fomenta. Nós somos favoráveis à ideologia de gênero? Não. Cuidado, porque a teoria de gênero é uma verdade. Se você ensinar uma menina como menino desde o começo, ela pode adotar comportamentos masculinos, tá? Mas você forçar isso, você está forçando um transexualismo, tá? Então isso é uma coisa que é errada. Mas tem menininho que já é homossexual desde o começo. É verdade. Como que a gente vai agir? Com amor, tentar entender, tentar acolher, mas não identificar como sendo tá tudo bonitinho, tá? Deu para entender o que eu queria falar? É muito complicado. Deu? Quem já votou, votou. Se o Lula ganhar, nós vamos orar, tá? Nós vamos orar para que a gente não se torne uma ditadura anticristã, porque as ditaduras de verdade são anticristãs. A gente vive uma sociedade totalmente esquizofrênica. Se a gente pegar os russos, eles são contra o movimento progressista.
Se você pegar os chineses, que são ditadores, eles são contra o movimento progressista. Então você está vendo que os valores cristãos estão se sobrepondo aos cursos de chineses. Tem alguma lógica isso? Nenhuma. É o que está acontecendo. Tá? Os países do Oriente é outra cabeça, não tem nada a ver com o que a gente pensa. Tá? Alguma pergunta? Aí, se um irmão nosso votar no PT, o que a gente faz? Não é para bater. A gente ora, tem piedade, misericórdia, tá? Nós não podemos ser intolerantes. Cuidado, hein? Tá? Mesmo quem já foi do partidão, quem já foi da comissão, a gente abraça. Tá? Não tem restrição. Nós não podemos fazer nada nesse sentido. Terminou a eleição, terminou a eleição. A gente vai, como corpo de Cristo, apontar as coisas que estão erradas, vamos orar para mudar e esperar que a gente não vire uma ditadura do judiciário, porque essa é a grande preocupação. Lula por Lula, ele é corrupto, vai continuar fazendo as coisas dele. Agora, o judiciário, entrando 2 a mais lá, olha, vai ser complicado, porque a gente vai viver uma situação de um país sem lei, tá? E aí o povo vai sofrer, porque nenhuma empresa vai querer contratar, ninguém vai querer fazer nada, e o Brasil vai ficar deslocado e vai, com grande chance, se tornar igual aos outros países da América Latina. Tá bom? Alguém termina em oração?